galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem maior índice de acerto em análises. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, por exemplo, nesse caso, se você é uma mãe que quer aprender ali a linguagem silenciosa dos seus filhos, das pessoas que te cercam, dos seus relacionamentos, eu aconselho fortemente que você se inscreva na jornada Não Minta Pra Mim. Ela é grátis e você ainda recebe um certificado no final. Cadastre-se em nãomintapramim.com.br, ok? Esse é o meu presente para você. E hoje vamos analisar quem? Lohane, a gatinha do crack. Sim, senhor, sim, senhora. E nós vamos ver muita informação aqui silenciosa, inclusive até de rito da mensagem, que é muito importante. Você sabe que no protocolo Ventura são 7 aspectos que você utiliza para fazer a sua análise da linguagem silenciosa, não somente as microexpressões, mas é um arcabouço de técnicas ali que você colocando no seu dia a dia, você tem uma visão muito melhor da comunicação das pessoas que te cercam. E nós vamos utilizar aqui. E aí vamos ter ali a conclusão desta análise e depois as famosas conclusões de vida. E vai ser muito importante que você assista, talvez inspire você e talvez até outras pessoas, para que o que aconteceu com a família da Lohane não aconteça também com a tua, porque parece que a coisa é tão longe, mas não é. Isso está muito mais próximo do que você imagina das nossas cercanias. Droga, prostituição, violência, tudo isso, promiscuidade, pornografia, tudo isso está muito mais próximo do que a gente imagina e são portas para que acabe em desgraça como acabou para essa família. Então, se você está fora do Brasil ou não sabe da história, chamou atenção porque é uma menina muito bonita, de fino trato, como dizia antigamente, uma menina com um futuro extremamente promissor, que teve alguns acontecimentos ali no meio do caminho que acabou levando para ela estar dentro da Cracolândia. Olha só, a polícia fez uma investigação e é uma menina, como a gente sabe, de classe média alta, com poder aquisitivo bem interessante. E ela acaba se envolvendo com esse mundo e ela acaba, inclusive, tendo ali uma posição, pelo menos é o que a polícia diz, e nós vamos analisar aqui, uma posição até de comando, uma posição ali, numa hierarquia que não era uma qualquer, era uma pessoa que estava ali com algum tipo de proteção, com algum tipo de influência para estar circulando naquele meio que a gente sabe que é extremamente decadente, violento, onde você, de carro, já dá medo de passar. Imagina você adentrar e sair daquele ambiente tranquilamente. Então, você vai analisar comigo agora. Taca ali play! Chegando aqui, beba água, beba muita água. E lembre-se, como esse material vem da televisão, para a gente conseguir subir no YouTube, a gente precisa gravar a tela, gravar de longe, distorcer o som, colocar uma marca d'água, para que possa passar e a gente fazer a análise aqui para você, beleza? Agora sim, taca ali play! Para ficar mais fácil para você identificar a linguagem silenciosa, eu vou baixar um pouco a rotação. Então preste atenção nisso, criatura. Eu vou baixar um pouco a rotação e ela não está com uma imagem espelhada, ok? Vamos lá. Quem é você? Quem é a verdadeira Lohane, que ficou conhecida nacionalmente como a gatinha da Cracolândia? Primeiro você vê um desdém junto com um visual lembrado, então você vê um pequeno desdém aqui junto com o visual lembrado. Eu não sou nada. Aí vem o nada, vem até um sorriso, talvez por ser reconhecida como uma pessoa de destaque aí no mundo do crime. Nada do que mostrar. Se afasta. Nada do que falaram que eu... Você vê que dá uma jogada de ombro unilateral e o pitch vocal muda. Muitas bandeiras vermelhas. Vamos ver o que tem mais pra frente? Aqui a gente encontra a mãe. Vamos ver um pouquinho o que a mãe diz sobre o caso. Mas quem é ela de fato? E você vê que é uma menina, pelo que você via pelas redes sociais, uma menina normal, como qualquer outro adolescente, faz dancinha pro TikTok e faz caras e bocas e blá blá blá, tira foto de biquíni. Como é que a senhora conta a história da Lohane?
A história da Lohane é... Você vê uma mãe destruída, coriza, nariz vermelho, lágrimas. Você vê o quanto que a família agora acaba, né? Numa situação dessa. Vamos lá. De uma menina extrovertida, carismática, inteligente. Isso me preocupa um pouco, sabe? Tipo assim, parece um pouco, sabe aquele... Eu vou falar depois mais nas considerações finais, mas aquelas... Você vê que ela tá totalmente tensa, né? As pernas cruzadas, os braços colocados ali entre ela e o interlocutor, que é o Cabrini, um tensionamento muito grande e tal, mas me dá um pouco assim de tipo... Meio que aquela realidade foi jogada para debaixo do tapete. Tipo assim, essa é a Lohane que eu conheço e essa quebra de estado, eu não posso fazer nada. Ela vai para cima e ela tem as vontades dela, tem as amigas, tem as viagens, eu não consigo segurar. E ainda tá com esse pensamento, né? Parece que é como se a vontade da filha de 12, 13, 14, 15 anos tivesse o mesmo peso da mãe, do matriarcal. Então, essa constituição de família está deturpada já. Como que uma menina de 12, 13, 14, 15 anos tivesse a mesma consciência e a mesma experiência dos pais. Não é assim, não é. A gente com 13, 14, 15 anos acredita que já conhece o mundo, já temos as nossas próprias vontades estabelecidas e não é assim. Se você tem 12, 13, 14 anos e está assistindo agora, acredite, você tem muita lenha para queimar, muitos erros para cometer, para começar a entender o quanto é difícil tomar uma decisão, o quanto é difícil você ter uma visão ampla, holística daquilo que você faz. Então, muitas vezes, realmente tem que tomar a bênção ali de papai e mamãe e falar assim, você tem muito mais experiência do que eu e você sabe da vida muito mais do que eu. Por mais que a gente acredita que saiba, né? A gente sempre tem aquela coisa de, eu já sou um menininho, uma menininha, eu já sou uma mulherzinha, um homem, eu já sei de tudo. Só que você vê que até pela linguagem da mãe, parece que há esse respeito da individualidade, só que num âmbito ainda muito tenro para ter essa... uma menina assim e tal, dona dos seus... Inclusive você percebe que é uma menina extremamente articulada. Você vê uma menina... que consegue articular bem e ela consegue ter esse poder de persuasão já muito pequena. Vamos para frente. Que tem uma família maravilhosa. Você vê que essa família maravilhosa, ela tem ali as suas dúvidas em relação à boca. Você percebe o canto dos lábios para baixo. Você vê bem característico de tristeza, inclusive com dúvida, que é uma tristeza com incapacidade, incompreensão, os lábios ficam mais finos. Teve um pai presente. Nessa hora eu tomei um susto, juro que eu achei que era o Santos, lá do Ratinho, né, cara? Mas não é um cara que depois, cara, teve um destino muito, muito triste, muito trágico também. Mas vamos lá. Sim. Mas a piada estava pronta, eu não podia deixar de passar, que lembra, o Santos lembrava, né? Amoroso. Valores morais? Valores morais, sim. Vida confortável? Uma vida confortável. Aí o Cabrini acaba tirando até, ou colocando palavras na boca dela, mas ela vê que houve uma cisão, né? Houve uma quebra nessa situação toda que a gente vai descobrir depois, mais pra frente. Tá vendo que ela, tipo... A Lohane teve tudo que uma menina precisa, não só de amor, como coisas materiais que ela precisava. Uma menina que tinha tudo. Bom, isso é bom pra gente criar aqui a história, né? Você vê que é uma menina de classe média alta, que o pai era industrial no ramo do cimento e no fim tem uma situação extremamente trágica com ele, que a gente vai saber daqui a pouco, que na realidade parece que ele foi assaltado, latrocínio, roubo seguido de morte. E aí é que dá uma grande cisão também na cabeça dessa menina. Vamos ver mais partes da entrevista. Que tipo de imagem você tem hoje no país, na sua visão, Lohane? Olha que interessante, né? Que tipo de imagem você acredita que o país te vê, o país tem sobre você? Como ela não sabe, ela vai pro lúdico. Olha que bonito as trajetórias oculares funcionando aqui. Como você falou, né? A gatinha da Cracolândia. E ela
olha a tranquilidade de falar assim, como você falou, né? A gatinha da Cracolândia. O que todos que me conhecem pessoalmente me falam é que eu sou a chefe do tráfico. E aí depois você vê, né, que todos me falam, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, quando ela fala, todos me falam, ela dá um desdém aqui, tipo, eu sou a chefe do tráfico, mas depois vem um micro sorriso. Chefe do tráfico, né? Olha lá, desdém. Isso que me falam, mas... Olha lá, tipo, ela deu um desdém, uma aversão, olha o desdém de novo aqui, ó. Desdém, aversão, fecha os olhos de forma contundente. Aí eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Então, para que a gente possa esclarecer, para que você possa... E parece que é um misto de tipo, eu não sou tudo isso, mas ao mesmo tempo ser reconhecida como isso me dá um certo prazer. É extremamente ambíguo e depois a gente vai ver isso mais nas conclusões finais. Vamos pra frente. Do glamour, do luxo. Então você vê que é uma menina, como milhares que existem pelo Brasil, pelo mundo ali, faz o seu book, tira as fotos, né? Mostra o seu lifestyle, mas vamos ver o que ela vai falar sobre isso. E você vê o quanto que ninguém tá longe de se enfiar numa enrascada dessa, com droga, com tráfico, com violência e tudo mais. Vamos lá. Que tipo de imagem você tentava projetar? Que você era uma pessoa muito ligada às redes sociais, né? Tinha muitos seguidores. Não, eu sempre... Aí, de novo, ela vai lembrar, né, do passado, numa situação visual lembrada aqui nas trajetórias. Vamos lá. Gostei muito de Diminuir um pouco a velocidade, tá? tirar fotos, sempre gostei muito de gravar vídeo. E ela lembra dessa situação, depois gostar, você vê que ela vai pro sinestésico, sinestesia. Então, assim, não é... Diálogo interno, que legal, né? A trajetória tá bem congruente com o que ela tá dizendo. Lembra dos fatos, falava que gostava, depois diálogo interno, né? Então ela vai para cima à esquerda, aí depois abaixo à direita, depois abaixo à esquerda, para fazer a trajetória ocular. Tá congruente, vamos lá. que eu queria passar, mas eu, como eu sempre gostei de foto, enfim, eu criei o meu Instagram. E ela fala, não era bem o que eu queria passar, mas na realidade, né, se toca toda é o que eu queria mostrar, falar que eu sou desejada, que eu sou bonita, né, mostrar lifestyle, mas também que tá normal, é o que passa na cabeça da maioria das menininhas aí, e de muito marmanjo também, vamos lá. Né, e como eu também... Aí, você viu que veio um desdém aqui, como eu também, vamos ver? Era modelo, né, fazia ensaios de foto, enfim, eu ia postando, foi aí que eu comecei a ganhar bastante seguidores. E aí aqui é uma gama de foto delas e tudo mais. Então é interessante, né, esse jogo de tipo, imagina, não queria aparecer, foi simplesmente coisas que aconteceram. Mas não, tá buscando a fama, os cliques, o reconhecimento, os seguidores. E às vezes isso acaba também impulsionando você ser mais do que realmente você é. Isso pode ser mais um ponto da trajetória ali, de toda a situação, de todos os elos para cair dentro e adentro do mundo do crime. Vamos ver mais um pedacinho da mãe aqui. A vida da Lorraine nunca foi sustentada por Ela busca, né? Ela busca aqui no lúdico, por tráfico, por nada disso, porque os pais sempre tiveram condições de dar tudo o que ela precisava. Muito estranho isso, né? Ela falando dela em terceira pessoa, porque os pais... Então, esse afastamento na narrativa é uma bandeira vermelha. Será que realmente tudo que ela gastava, tudo que ela conseguiu ali usufruir foi grana da mãe e do pai? Ou ela já estava tendo a grana dela por algum outro meio? Então, esse afastamento verbal no meio do nada, né? Me chamou muita atenção. Isso me incomodou na narrativa dela. Eu colocaria uma bandeira vermelha aí. Aqui o Cabrini vai falar da filha dela. Sim, ela tem uma filha bem novinha, acho que não tem nem um aninho. Existe uma menina extremamente bonita à sua espera nesse momento na casa da sua mãe. Você sabe disso, né? Sim. Como é que você pretende contar a sua história para ela um dia? Olha como isso já dá uma mudança no padrão dela. Você vê o quanto que ela já vai para sinestesia, né? Para sensações, se afasta, fecha os olhos de forma mais contundente, Eu, sinceramente, embarga a voz, não sei, né? Só o tempo lágrimas, você vê os olhos já com vai me lágrimas. ensinar. Mas com certeza vou usar de exemplo, né? Para que ela veja que tudo que eu escolhi para minha vida
foi errado. Você viu que ela ia falar que todo ou toda ação tem uma reação, tem um desdobramento e tal. E aí ela até dá uma parada. Por quê? Porque ela também está no fio da navalha. Vou explicar isso daqui a pouco também. Talvez se aparecer mais fatos ou até na conclusão dessa análise. Vamos para frente. Uma coisa que me chamou a atenção. Vamos ver o advogado dela? Esse é o homem encarregado da defesa de Lorraine. Esse é o Zé Almir. Olha lá o Zé Almir andando no meio da Cracolândia e tal, com o seu terno de 3 peças. O advogado José Almir foi até As mãozinhas dele, né, tenso ali, com as mãozinhas ali do lado do corpo. encarregado da defesa de Lorraine. Olha lá, mãozinhas O tensas. advogado José Almir foi até mesmo a Cracolândia à procura de novos detalhes para sua missão. Como é que o senhor pretende usar? Zé Almir na estica, aqui ó, lencinho de seda aqui no paletó de 3 peças, olha aqui ó, uma gravata. Eu queria saber que nó de gravata é esse, Zé Almir. Meu Deus do céu, olha quanto tem de tecido aqui. Zé Almir deu um nó de gravata que eu queria saber qual é o nome desse nó de gravata, Zé Almir. Sabe o que o senhor está observando aqui na Tá nervoso, Zé Almir? Cracolândia na defesa da Lorraine? Demonstrar de que realmente ela não poderia ser traficante. Uma traficante não fica aqui. Esse é o advogado da Lorraine, cara. Ai, meu Deus do céu. Eu tô achando que foi o namorado dela que contratou esse cara aí pra ela. Vamos ver um pouco mais do Zé Almir, porque depois vai ter uma foto aqui interessante. Vamos lá. Como é que o senhor pretende usar tudo que o senhor está observando aqui na Cracolândia na defesa da Lorraine? Demonstrar de que realmente ela não poderia ser traficante. Uma traficante não fica aqui. Esse é o argumento do Zé Almir, né? Uma traficante não fica aqui. Não seria o contrário, Zé Almir? Tipo, cara, uma usuária daquela estirpe não passaria horas aí se não tivesse uma proteção. É o contrário, né, Zé Almir? Vamos ver aqui. Aqui ficam pessoas que usam pessoas que pegam de um e outro, mas eu sei que ela não é traficante. Usuárias E aí ela tá sentada aqui na tenda com um bolo de dinheiro, fazendo um peso aqui, ó, em cima da balança e tal. Um bolo de dinheiro, assim, a olhos vistos, em cima ali da mesa. sim, traficante não, ao som. Exatamente. A sua defesa. Exatamente. A defesa do Zé é que ela é usuária. Imagina, o traficante não fica ali. Agora ela, Patricinha de Beverly Hills, anda ali à vontade ali. Tipo, senta ali, fica tomando um suco ali, um Gatorade. Pá, de boa, né, Zé? Vamos lá. Mas eu gostei do nó de gravata dele. Se alguém que souber o nome, põe aqui embaixo. Ah, e agora o Cabrini pergunta contundente de Cabrini. Dá uma olhada nisso. Você é de fato uma traficante de drogas, Lorraine? Aí ela já estava com uma boquinha aqui da incapacidade, incompreensão, vergonha, mas vamos ver o que vai vir. Não. Sou usuária. Que idade Sou usuário e teve um micro não, né? Vamos ver isso aqui de novo? de drogas, Lorraine? Não. Sou usuária. Que idade Teve um micro não aqui, né? Bem de levinho aqui, ó. Ó lá, ó. Ó o micro não aqui. Bandeira Que vermelha. idade você tinha quando você teve contato com droga pela primeira vez, Lorraine? Se eu não me engano, uns 14, 15 anos. Você vê que ela vai buscar na lembrança, não tem certeza, vai pro lúdico. Aí ela falou 14, 15 anos. E como é que foi exatamente que isso aconteceu? Uma vez eu... Aí depois você viu que ela lembra, né? Ela foi uma vez, eu... Aqui a lembrança dela, tá bem claro, uma vez, eu... Aí se toca pra caramba, mete uma língua, talvez ela não vai contar toda a verdade aqui. Decidi cabular a aula, né, da escola. Ou isso traz uma vergonha, ou traz algo que ela não gostaria de revelar. Vai pro diálogo interno, depois incapacidade, incompreensão, Tava desdém. com alguns colegas, né, que... Então você vê aqui, ou não é exatamente isso, ou um grande desconforto. Vamos lá. E fui, né, junto com eles, e quando chegou lá, alguns deles, eles Mas ela lembra bastante, né? eram usuários de maconha. Eles estavam fumando, me ofereceram e eu Desdém, incompreensão, incapacidade. acabei De novo. fumando junto. E quando você percebeu que tinha se tornado uma dependente? Quando eu percebi que eu tinha gostado, né, daquilo. Né? Gostar não é uma palavra muito boa pra se usar pra uma coisa dessa, mas que eu Diálogo interno. acabei gostando, né, da sensação, enfim. E aí, no outro dia eu quebrei de novo, no outro dia de novo, enfim. Foi aí que eu percebi que eu
tinha virado uma dependente. Esse é o problema, né? Porta de entrada, começa às vezes com uma maconhazinha, um lança-perfume, acha que tá tudo bem, tudo normal, meus amiguinhos fazem, vou fazer também. Para muitos é uma viagem sem volta. Talvez isso que aconteceu com ela foi uma redenção. Talvez os céus estão dando para ela uma grande chance. Só que eu vou te falar depois nas conclusões finais que isso não está sedimentado ainda não. Talvez por conta do fio da navalha que eu vou explicar. Vamos ver uma parte aqui que talvez vai fazer todo sentido na análise psicomportamental do que aconteceu com essa menina. E aí é aquela velha história. O que fazer? Sou mais rígida? Sou mais solta? Sou amiga da minha filha? Ela já sofreu uma perda muito grande, que a gente vai perceber agora. Como é que eu vou agir? Né? E a vida não tem manual de instrução. É muito fácil você de longe, né, com a sua régua, ficar medindo a vida dos outros, mas não é assim. É muito fácil engenheiro de obra pronta, né? A gente, porque deveria ter feito, porque é assim, porque minha mãe, porque eu, nossa, porque é assim também, mas na hora do olho do furacão, o negócio, a vida não tem VAR, né? A vida não tem VAR para você voltar e analisar e tudo mais. Você tem que decidir. E às vezes esse decidir é que é complicado. Por isso, aprender com os erros dos outros é a melhor sabedoria. Então você aprender com seus erros é sábio. Aprender com os erros dos outros é ser mais sábio ainda, para você não precisar passar por aquilo. Mas olha um detalhe hiper mega importante que aconteceu nessa família. O que aconteceu exatamente quando a Lorraine tinha 12 anos? Quando a Lorraine tinha 12 anos, o pai dela foi assassinado. O pai dela saindo da empresa, ele foi abordado por um assassino e rapidamente levou um tiro. Um latrocínio. Um latrocínio. E a partir Com 12 anos, ela perde o pai por uma violência, né? E eu acho muito engraçado quando as pessoas romantizam a violência, né? Como, mas roubou porque precisava, é reflexo da sociedade. Eu não aguento isso, cara, eu não aguento. Porque pelo IBGE, nós temos na linha da pobreza 30 milhões de pessoas. Pessoas presas, nós temos ali 700 mil pessoas, então não dá 2%. Né? Então a gente tem 98% de pessoas que estão na linha da pobreza e não usaram isso como artifício ou desculpa para se tornar assassinos, bandidos, ladrões de celulares. Não, eles pegam um trem, se apertam, ficam às vezes 2 horas para ir, 2 horas para voltar, fazem bico, se cansam, têm os seus dias ali mais dentro de um transporte público do que com os seus próprios filhos, mas não utiliza-se disso para justificar virar bandido. É que nem eu falo, enquanto tiver alguém trabalhando, quando tiver alguém catando latinha, papelão, em vez de roubar, não dá para ter essa desculpinha e romantizar a violência como se todos os bandidos fossem reflexos da sociedade. Se fosse assim, não teria 98%, segundo o IBGE, de pobres que não se tornam bandidos. Virar bandido não é uma questão de pobreza, é uma questão de ética e de moral. E aí a menina já começa a ser, ela sim é um reflexo do que acontece na sociedade. 12 anos, perde o pai por latrocínio, roubo seguido de morte. A cabeça de uma menina dessa vai dar uma pirada? Vai. E aí, o que a mãe pode fazer? Buscou psicólogos, buscou isso, buscou aquilo, mas o que eu faço? Eu prendo dentro de casa, como ela mesmo disse? Fico com medo do peso da minha mão, como disse ela, o irmão? Em alguns momentos prendem, em alguns momentos batem, em alguns momentos chacoalham para ver se ela volta à realidade? Mas qual que é o peso? Ela já está sofrendo, ela já perdeu o pai. E aí, será que eu dou uma aliviada? E aí é nessa situação, como eu disse, portas abertas, portas fechadas da vida que vão encaminhando. Vamos ver mais um trechinho aqui. Mas havia também um outro lado. Vieram as drogas e uma gravidez precoce. Sim. A Lorraine teve um quadro de ansiedade. Você vê como a coisa vai indo, né? Liberdade, vira libertinagem, que vira droga, promiscuidade, vira uma gravidez. Olha as escaladas de
como uma coisa pode se transformar numa bomba atômica, né? Vamos lá. De depressão antes de engravidar. Ela tentou até suicídio. Isso é uma das coisas que poucas pessoas sabem. E aí ela, não preciso nem explicar, né? Não precisa nem linguagem silenciosa para descrever isso aqui, embargar a voz, tristeza, incompreensão. Ela se sente culpada. Mas ela tentou. Como foi isso? E Você viu o medo, o drama? Tipo, é como se ela estivesse revivendo tudo agora, né? aquilo também já me deixou mais preocupada. Ela cortou a tela do quarto dela. Uma das discussões, ela sempre se trancava. Quando a gente discutia, ou não queria permitir que ela saísse, porque já... Ela se culpa com isso, né? Você vê aquele lance. Cara, mais uma vez, é aquele lance. Permito, não permito, sou amiga da minha filha, que ponto que eu vou colocar? Sou mãe ou sou amiga? Como é que faz essa... Ah, mas dá pra ser amiga e mãe ao mesmo tempo? Não dá. Não dá sim, Ricardo. Não dá. Amigo é confidente, amigo é aquele que vai contar aquelas coisas que você não conta pra mãe. Entendeu? Para você começar a criar ali o seu self, o seu núcleo. Mãe é mãe, amigo é amigo. Mãe é protetora, mãe é aquela que manda, que desmanda. Amigo é justamente a parte do id, né? A mãe é a parte crítica, é o superego, né? Na psique, na própria psique já é dividido, o superego e o id. A mãe é o superego, é a parte crítica, a moral, o amigo é o id. Vamos lá, não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, criatura, não dá. Porque você precisa, inclusive, ter isso. Tipo assim, você, para criar a sua identidade, você precisa brigar ali com os seus desejos e com aquilo que é permitido. E aí acontecem essas coisas, né? Sabia que... Aí ela começou a dizer que não queria mais viver, que não tinha mais vontade de viver. E aí o que a mãe vai fazer? Que queria morrer. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Tristeza. Tristeza com incapacidade. Aí a gente procurava a psicóloga conversava com ela. Olha o quanto que... A senhora está perdida, não sabe o que fazer. Não sabia o que fazer. Esse é o resumo da ópera dessa família, né? Fica perdido, tem a morte do pai, e aí já está sofrendo, como é que eu faço, como é que eu não faço, e aí acaba acontecendo, vou permitir um pouco mais, não estou colocando a culpa na mãe, longe disso, pelo amor de Deus, mas o ser humano é assim, tentativa e erro. A vida não tem uma manual de instrução, tem muitas coisas que é difícil você tomar uma decisão, é difícil você tomar uma decisão em relação a todos esses intempéries que estão acontecendo. Como eu falo, falar de longe é fácil, falar da vida dos outros é fácil. A gente resolve problemas extremamente mais simples dentro de casa, para falar da vida do outro é bem fácil, né? Mas vamos para frente. Você é uma jovem muito bonita, que se expressa muito bem, fácil perceber que você tem É verdade, ela desenrola muito bem. nível cultural. Como você foi entrar nisso, Lorraine? Escolhas erradas, né? Companhias erradas. Fui mente fraca, fui fraca, né? De cada vez mais e me afundando. Por isso que hoje eu tô aqui. Um misto de desdém, lembranças, diálogo interno e tudo mais. E tá triste nesse momento. As escolhas erradas que você fez. Virar as costas para minha mãe, não escutar os conselhos da minha mãe, do meu pai, ter me envolvido com droga, ter escutado amizades Desdém. ao invés da minha família. Isso quanto é importante, gente, o quanto é importante. Mais uma vez, por mais que a gente acredita que tem uma grande experiência, que os nossos pais são velhos, quadrados, que a gente sabe tudo, eles não sabem nada, eles já tiveram a tua idade. Pode acreditar, por mais que não pareça, papai e mamãe já tiveram a tua idade, já tiveram essas dúvidas, já tiveram várias coisas muito parecidas e às vezes não revelam justamente para não engatilhar situações de tipo, pô, mas meu pai, será? Minha mãe? Sim, pode ter certeza que muita coisa já viveram. E aí vem, olha, toma cuidado, olha isso, olha aquilo, ok, lá. E aí os degraus vão ali se acumulando nessas escolhas, muitas vezes sem volta. Isso tudo foi um grande motivo de eu estar assim hoje. Mas você vê que ela não cita o namorado, ela não fala que o namorado
foi um dos pontos da virada também, né? Um namorado influente no mundo do crime, para ela chegar àquele posto de estar ali, né? Trabalhando ali na mesa, ali, como está muito claro, está muito fácil de compreender. Um usuário não conseguiria ficar com aquele bolo de dinheiro na sua frente. E fora que o perfil dela não sobreviveria ali muito tempo dentro das ruas ali da Cracolândia, saca? Vamos pra frente. Muitas vezes até eu me pergunto porque não sei, não tenho respostas. Não sei porque a minha vida se tornou o que ela virou do nada. Você tá entendendo que ainda não caiu a ficha? Até porque, não sei se você percebeu no rito da mensagem, mas é uma menina que está com cabelo sedoso. É uma menina que parece que está dormindo bem, não tem um olhar cansado, não tem uma fisionomia com medo, estresse, e ela está numa penitenciária. Como é que se explica isso? Porque realmente ela não é uma prisioneira comum. É só para você fazer o teste com você mesmo. Imagina que você fosse simplesmente uma usuária. Simplesmente uma usuária. E cai no convívio, cai numa penitenciária. Como é que você ficaria? Você conseguiria dormir bem? Você conseguiria estar tranquila? Você conseguiria pensar em lavar o cabelo e tudo mais? Ou seja lá o que for, continuar bela? Muitas vezes é o contrário, né? Até para não virar isca, até para não virar vítima, né, de um Sandrão da vida. Só que ela não é simplesmente uma usuária. Ela é namorada de um cara que deve ter um poder muito grande no mundo do crime. Você vê a tranquilidade e o quanto que ela percebe que foi simplesmente uma fatalidade. Eu nem sei como é que eu cheguei aqui, é uma coisa tão normal. Então você percebe que há uma proteção em cima dessa menina dentro do sistema prisional. Agora, imagina se você tem uma proteção. Você ficaria assustado? Você não conseguiria dormir? É muito mais tranquilo. Tanto é que, por ter uma filha pequena, por ser réu primário e tudo mais, ela vai sair. Só que não caiu a ficha ainda. Tanto é que muitas das coisas que ela diz é por conta da família e não dela em si. Quer ver? Você se arrepende dos seus atos ou do fato de você ter sido presa? Eu me arrependo totalmente dos meus atos. Totalmente. E não... Tem uma tristeza, tem um desdém. Não sendo hipócrita falando que eu me arrependo porque eu estou presa, não. Igual eu falo, é mais pela minha família. Eu me arrependo porque eu sei que eles estão presos junto comigo. Há agora uma compaixão em relação à família do que ela própria e tudo mais. Ela não percebe que ela está em maus lençóis, ela não percebe, tanto que ela fala, pô, nem sei como é que eu cheguei aqui e tal. Porque não está doendo, não é uma coisa que está batendo muito nela. Você percebe que pelo linguajar dela, pelo olhar dela, pela fisionomia, pelo cabelo, não está batendo aquela realidade, não caiu a realidade. E aí ela percebe o quanto que a mãe veio junto nessa história toda, quanto o irmão veio junto, quanto a filha veio junto nessa história toda. Vamos para frente. As imagens da menina que vivia no paraíso contrastam com as fotos registradas pela polícia em pleno centro de São Paulo, o coração da Cracolândia. E aí você vê ali a tranquilidade, dinheiro em cima da mesa. Esse é o rito da mensagem. Lugares pesando, aqui é um prato para pesar, me parece. Mais perigosos do Brasil. Mais perigosos do Brasil. Dá medo de passar de carro, quiçá estar sentado numa banca de comércio de droga, cara, com aquele bolo de dinheiro. Vamos lá. Reni, que crimes você cometeu? Nenhum. Olha que interessante, que crimes você cometeu? Nenhum. A indignação aqui rápida, né? Tipo assim, eu não cometi crime nenhum, ó. Nenhum. Opa! Né, assim, E aí, né, assim, afastamento verbal, vamos ver? Até um pouco de um pouco de medo aqui, né? A boca puxando um pouco para a lateral, os olhos arregalados sem subir a sobrancelha, medo. Desdém. No meu ponto de vista, nenhum. No meu ponto de vista, nenhum. Mas, pela lei, provavelmente alguma coisa rolou ali. Vamos ver a materialidade do crime, Você né? tem consciência que está sendo apontada como uma das chefes do tráfico de drogas dentro da Cracolândia. E aí é que cai de paraquedas, porque o grande chefe mesmo é o namorado, e parece que ela começou a atuar junto com o namorado. Você tem consciência disso? Sim, eu tenho consciência. Mas... Aí se toca, Ela traficava dentro se das afasta. Não. Não, e olha para baixo. Você tem consciência dessa acusação? Tenho consciência, mas Mete um ombrinho. não entra na minha cabeça.
O que tanto te atraía a Cracolândia, Lorraine? Não, nada me atraía, né? Assim, naquele lugar. Também porque é um lugar muito triste, né? Tá, então, e o que você estava fazendo sentada lá? Mas, assim, o que me levava a ir lá... Isso, afastamento, não consegue falar, tá com medinho de falar, vamos ver? A frequentar aquele lugar era realmente as drogas. E... Mas você só ia para comprar? Você nunca vendeu drogas ali? Não, nunca vendi. Só ia para comprar. E essa acusação que é feita que você vendia drogas nas tendas da Cracolândia? Não procede. Não procede. Aí traz um... Olha esse aqui, ó. Submissão, trava a boca, olha de baixo para cima. Como é que você define a sua relação com o André? Essa pergunta é boa, vamos lá. Ele é o meu namorado. Você viu, ele é meu namorado. Esse é meu namorado quase que, né? Ai, meu Deus do céu. Ela tá no fio da navalha agora. E esse é o André. Qual a influência do André em relação ao que aconteceu contigo? A esse seu envolvimento Boa pergunta, Cabrini. com drogas? Nenhuma. É o fio da navalha. O que você disser complica mais ainda a tua vida. Vamos lá. Ele te influenciou? Tá com o freeze, né? Nunca. Eu Nunca. O pitch de voz muda. não culpo ninguém. E me parece que ele também está preso por tráfico de drogas e parece que realmente ele tem uma posição muito determinante, muito estabelecida aí, até por conta do dinheiro, até por conta de todas essas fotos. Lógico que nós estamos analisando aquilo que a matéria nos dá, simples assim, e olhando aí a linguagem silenciosa desses fatos. Inclusive, um dos aspectos é o rito da mensagem. É o que está mostrando. Vamos lá. Muitas pessoas acham que o envolvimento com o crime organizado é um caminho sem volta. Uma vez que você se associou, você não consegue mais sair. É muito complicado, né? Uma vez no crime, é difícil você sair do crime. Vamos lá. Qual a sua visão sobre isso? Se afasta, diálogo interno. Eu não sei. Né? Não faço parte de crime nenhum. De novo, aperta ali os olhos de forma mais Eu contundente. não sei como funciona. Lorraine, você continua apaixonada pelo André? Pergunta boa do Cabrini. Sim. Já mudou o pitch de voz, boquinha aqui, com certeza você vê aqui pelo pedacinho do bigode chinês, incapacidade em compreensão. E você pretende manter essa união quando você ganhar a liberdade? É agregador de tempo. Dependendo de como as coisas vão ser, né? A gente precisa conversar, colocar tudo no lugar, porque assim, eu cheguei à conclusão que eu quero mudar 100% de vida, né? Não quero mais me envolver com nada que seja errado. Você vê, ela não consegue nem sair, né? Embargou a voz, deu até um pigarro aqui, né? E, enfim, se ele concordar com todos os poréns, né, que eu quero pra minha vida, Olha os olhos como já estão extremamente marejados. aí sim, com certeza. Caso contrário, se ele realmente Você vê que ela não responde abertamente o que ela quer, o que ela não quer? não quiser que seja da forma que eu quero, aí não, aí cada um segue a sua vida. É complicado, né? É complicado. Essa menina tá no fio da navalha, cara. Foi se envolver ali com um rapaz que muito provavelmente é do crime, muito provavelmente tem um posto ali grande ali na Cracolândia, né? O volume de dinheiro que comercializava, então há uma proteção, há um respeito e às vezes essas meninas acabam se associando por conta desse respeito, por conta dessas facilidades, depois na hora que quer sair não consegue sair, enfim, a gente não precisa ver muito mais coisa para entender o que aconteceu aqui. Conclusão da análise. E lembrando, antes das conclusões, se você quer continuar recebendo esse tipo de material, é importante você fazer os 4 passos, que são, primeiro, perceba se você está inscrito no canal. Muitas vezes o YouTube, por falta de engajamento, de atividade no canal, ele tira a sua inscrição. Então veja se você realmente está inscrito no canal. Depois, habilite as notificações. Antigamente, só apertar o sininho, habilitar as notificações, era resultado para o YouTube te notificar. Hoje não é mais. Você precisa também dar o like nesse vídeo e todos os outros que você assistir aqui no canal e também comentar alguma coisa. Comente, nem que seja YouTube, me veja. Feito isso, aí sim você vai continuar recebendo esse tipo de material em primeira mão. O YouTube vai te priorizar. Agora sim, vamos para as conclusões desta análise. Aqui está muito simples, está muito fácil de entender. Você percebe uma menina, uma família de classe média alta, onde a menina, após ali a morte do pai de uma maneira trágica, latrocínio,
roubo seguido de morte. Então imagina, seu pai sai para casa para trabalhar, de repente não volta mais. Com isso, a mãe fica desestabilizada, imagina, perde o marido, tem que tomar conta da empresa, tenho 2 filhos e aí vem a sociedade, porque diz assim, olha, você tem que cuidar dela, olha, ela já perdeu o pai, ela já está sofrendo, e ela como mãe dizendo, não, peraí, eu tô vendo a minha filha me desrespeitar, eu estou percebendo a minha filha mentir, a minha filha querendo muitas vezes viajar sozinha, muitas vezes, como todo adolescente, quer a sua liberdade, mas você tem que ter aquele pesos e contrapesos que a gente vai ter na vida inteira. Nós temos os nossos desejos, mas nós temos também o viver em sociedade, ética, moral, a base familiar traz isso. E aí essa base está destruída, a mãe fica no meio do tiroteio, tenho que ser uma mãe que vai repreender ou tem que ser uma mãe toda amiguinha, que vai liberar tudo? E aí, como é que faz? Você está sendo muito imperativa. Não, você está sendo muito amiguinha. Como é que chega? E não tem manual. E aí vem mais uma porta aberta, porta fechada, um amigo que oferece droga, aí não tem, de repente, um núcleo onde tem que respeitar o pai e a mãe, onde a última palavra é do pai e da mãe, onde, às vezes, o culto, a moral, a ética, os bons costumes, a religiosidade, que hoje em dia está sendo jogada assim como se fosse algo ruim, a família é como se fosse um referencial familiar, é como algo ruim, a religiosidade é como se fosse algo ruim, moral e ética é como se fosse algo ruim, onde acredita-se que uma menina de 15, 13, 12 anos tem capacidade de escolher aqueles atributos que vão reflexionar ali para a sua vida toda. Não é uma escolha de escola, não é uma escolha de roupa, não é uma escolha o que eu vou ouvir, não. São escolhas que vão dar ali uma reverberação na tua vida. E aí você tem que ouvir seu pai e sua mãe, porque por mais que você ache que eles são caretas, ultrapassados, cringe, é cringe agora, né? Cringe. Eles sabem muito mais do que você da vida. Porque quando você nasceu, eles já tinham uma experiência absurda de vida. Não, imagina, meu pai é careta, minha mãe é careta. Acredite, pai e mãe sabem muito. Muitas vezes eles não podem revelar como é que foi a juventude deles, justamente para não dar ideinha, mas eles sabem muito. Agora, conclusões de vida, que aqui foi até uma misturinha. Como eu disse, a gente está vivendo tempos onde você colocar limite, minha mãe é narcisista. Por quê? Não, porque ela brigou comigo, porque ela... Existem mães narcisistas que apagam a criatividade dos filhos e das filhas, inibem aquilo que a pessoa tem de melhor, as suas virtudes. Existem, mas a maioria, ela quer colocar regras, a maioria quer colocar uma situação onde pensa e desenrola para o seu bem, principalmente quando são escolhas de vida, onde você vai falar sobre promiscuidade, pornografia, sexualidade, onde você vai falar sobre drogas, que são assuntos que podem ter um desenrolar que vai afetar toda a tua vida, e não só a sua vida, como a vida de todas aquelas pessoas envolvidas naquela família. Porque o desenrolar que acontece com más escolhas afetam a família inteira e não só aquela pessoa. Mas mesmo se você pensasse de modo egoísta, acredite, às vezes um pequeno prazer hoje vai criar um vácuo no seu futuro que você nem imagina. Às vezes, uma promiscuidade hoje pode acabar com um vácuo, ou um peso, ou uma doença que você vai carregar para o resto da vida. Às vezes, uma droga que hoje é um pequeno prazer vai acabar ocasionando, como ocasionou para essa menina, um vácuo ou um peso para o resto da vida. Às vezes uma gravidez que é uma bênção de Deus, mas num momento que não é interessante para você, pode apagar uma história de estudos, uma história de carreira, uma história de experiências para o resto da vida. Então você ter essa temperança entre o jovem, o adolescente,
que está ali descobrindo o mundo e vai acertar e vai errar muitas vezes, como eu disse, né? Ele está na parte do id, onde tudo é liberdade, onde tudo pode, com o confronto do superego, que é justamente a figura arquetípica do pai e da mãe, da moral, da ética, dos bons costumes, né? Daquilo que você tenta proteger ali aquela criatura. Então é um peso e contrapeso, e o caminho do meio é sempre o mais saudável. Como eu disse, é óbvio que existem lares extremamente tóxicos, extremamente onde querem apagar a tua vida, a tua criatividade e tudo mais, mas tem que tomar cuidado para não acreditar que qualquer bronca de papai e mamãe, ai, minha mãe, papai e mamãe não me entendem, eles são narcisistas. Toma cuidado com isso. Muitas vezes eles estão olhando um caminho que eles já passaram, por décadas, e você está só ali com a sua lanterninha olhando os primeiros 5 metros. O caminho do meio, o caminho da reflexão. E papai e mamãe, não só proibir, mas mostrar as consequências. Mostrar as consequências é muito importante. Não só proibir, mas dialogar e mostrar o que vai acontecer se você entrar no mundo da promiscuidade, no mundo das drogas, no mundo onde você pode ter escolhas de pequenos prazeres que vão influenciar imensamente o seu futuro. Ou vai apagar histórias do seu futuro, ou você vai carregar um peso, ou você vai carregar uma responsabilidade, às vezes até uma doença, para o resto da tua vida, por conta de escolhas que você teve, por conta de pequenos prazeres, quando você não tinha maturidade suficiente para olhar o todo. Tome cuidado, papais e mamães, busque a base familiar, busque a religiosidade, a moral, a ética, os bons costumes, o bem. Isso nunca foi demais. Isso sempre foi a base da história da humanidade. Sempre foi a história da humanidade. Pense nisso e não minta para mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.